Durante a audiência pública na Câmara dos Deputados, que discutiu os inquéritos políticos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, o advogado Alex Canuto, coordenador da Ordem dos Advogados Conservadores do Brasil, afirmou que o ativismo judicial é um mal, um câncer que vem se alastrando, crescendo no Brasil nos últimos anos. O advogado explicou que o crescimento do ativismo judicial não se deve a uma falha da Constituição, pois ela prevê explicitamente as atribuições de cada poder. Canuto afirmou: o ativismo judicial vem crescendo não por uma falha da Constituição, mas por uma falha dos poderes, dos agentes públicos, que não limitam os poderes do STF. E nesse processo de extravasamento de competências, são criados vários jargões jurídicos que não estão na lei, mas que vêm sendo repetidos até se tornarem verdade no melhor estilo Goebbels. Há jargões como, por exemplo, o STF pode errar por último. A Constituição é o que cada ministro do STF tem na cabeça dele. Cada um tem uma Constituição na cabeça. O STF dá a última palavra sobre tudo. O STF é poder moderador e, principalmente, o STF arbitra conflitos entre poderes. Isso não está na Constituição. Isso é invencionice, isso é caô, isso é balela. Mas alguém falou, não digo nem que foi um ministro do STF, algum doutrinador falou isso e as pessoas saem repetindo. E como a colega Mariane Cardoso disse, quem não é do direito começa a acreditar que isso é verdade, que o STF pode tudo, que a lei é só uma referência ali. Posso fazer o que eu quiser e se eu quiser revogar a lei da gravidade, eu revogo e pronto. O problema é da gravidade, mas é inconstitucional e nós estamos nesse ponto. O advogado explicou que, sem controle, os ministros vão ampliando o escopo de sua atuação. Ele apontou: você extravasa algum dispositivo constitucional, num caso sem importância, e aí você tem um entendimento jurisprudencial produzido. Aí você aplica isso num caso um pouquinho maior. Depois aplica isso num outro caso um pouquinho maior. Depois, num outro caso um pouquinho maior e, de repente, começam a prender parlamentares, a fazer busca e apreensão na casa de empresários por causa de WhatsApp, porque lá atrás extravasaram um pouquinho o limite das atribuições constitucionais do Poder Judiciário. Canuto explicou que, atualmente, o ativismo judicial já se espraiou de tal forma que alguns ministros estão praticando abertamente ativismo político. Ele citou uma série de exemplos e disse: o juiz está fazendo política. Ele não está fazendo ativismo judicial, está fazendo ativismo político. E agora, os ministros do STF resolvem ocupar lugar de membros do Ministério Público e de delegados de polícia quando instauram e presidem inquéritos. O advogado alertou: como ninguém fez nada, ficou por isso mesmo. Hoje estão criando o crime de fake news não por jurisprudência, mas por inquérito. Não existe uma jurisprudência, não existe uma decisão para eles se balizarem e dizerem isso é fake news ou isso não é fake news. Existe um inquérito dizendo que qualquer coisa de que eu discorde é fake news e você não sabe o que é. Esse tipo de problema já extravasou e agora está num ponto mais além. Alguma coisa tem que ser feita para impedir, porque senão, daqui a pouco, virá uma coisa maior ainda. O advogado explicou que, pela Constituição, caberia às Forças Armadas restabelecer o equilíbrio entre os poderes. Ele apontou: veja bem, o artigo 142 não fala em fechar poder, não fala em destituir membros de poder, não fala em colocar tanque na rua. Isso são interpretações equivocadas que muita gente que não é do ramo jurídico deu a esse artigo. O que ele fala é garantir a independência e o exercício dos poderes de um poder coagido contra um poder coator. E hoje a gente sabe quem é o poder coator e quem são os poderes coagidos no Brasil. Então, cabe às Forças Armadas sentar numa mesa, negociar e falar, cada um no seu quadrado. Alex Canuto lembrou que a livre opinião tem que ser garantida. Ele explicou que as pessoas têm que ser livres para apresentar suas propostas, inclusive sobre a organização do Estado, e que apresentar propostas não representa qualquer espécie de ato contra as instituições. O advogado desabafou: nós estamos defendendo a democracia.
Se você não concordou, vem rebater meu argumento e não simplesmente derrubar páginas das pessoas na internet, amordaçar, quebrar sigilo bancário por causa disso. Isso é um absurdo. Entrar em grupo de WhatsApp. O advogado disse: se você não puder defender a sua ideia, por mais absurda que seja no WhatsApp, acabou o debate público. Se acabou o debate público, acabou a democracia. E é contra isso que estamos lutando. A concentração de poderes nas mãos de poucos senadores vem levantando questões sobre a representatividade e até a utilidade do Senado, já que o colegiado pode ser ignorado pela vontade de um único senador, como ocorre com os pedidos de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. Embora a apreciação dos pedidos seja responsabilidade do Senado Federal, o presidente Rodrigo Pacheco imita seus antecessores e vem impedindo qualquer apreciação pelo colegiado e empilhando os pedidos em suas gavetas. Sem controle externo, alguns ministros do Supremo agem ao arrepio da Constituição. Em inquéritos secretos, o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, promove uma aberta perseguição a adversários políticos. Os inquéritos utilizam matérias plantadas na velha imprensa e petições de parlamentares de extrema esquerda para impor medidas abusivas contra adversários políticos e concorrentes. Em um desses inquéritos, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos, inclusive celulares e tablets dos sócios e de seus filhos. O inquérito foi arquivado por falta de indícios de crimes, mas os dados sigilosos foram compartilhados com outros inquéritos e com a CPI da pandemia, que compartilha dados sigilosos com a velha imprensa. Sem justificativa jurídica, o ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, confiscou toda a renda da Folha Política e de outros sites e canais conservadores para impedir suas atividades. A decisão teve o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Há mais de 14 meses, toda a nossa receita é retida sem justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. pix.ajude@folhapolitica.org. Assista. O senhor tem a palavra. Alô, bom. Muito obrigado pela oportunidade, deputado Daniel Silveira, na pessoa de quem eu cumprimento os demais palestrantes aqui presentes, que participaram dessa audiência. Estamos aqui discutindo a questão do ativismo judicial, que é um mal, um câncer que vem se alastrando e crescendo no Brasil nos últimos anos. E por que ele vem crescendo? Porque por uma falha da Constituição. Não, a Constituição prevê exatamente o que cabe a cada um dos poderes, prevê o que cabe a todas as instâncias do Judiciário e, mais especificamente, ao Supremo Tribunal Federal, no artigo 102. As competências, as atribuições do STF estão no artigo 102. O que não está ali não é atribuição do STF. Porém, o STF vem insistentemente extrapolando as competências do artigo 102 da Constituição. Então, esse ativismo judicial vem crescendo não por uma falha da Constituição, mas por uma falha dos poderes, dos agentes públicos, que não limitam o poder do STF. E nesse processo de extravasamento de competências, são criados vários jargões jurídicos que não estão na lei, mas que vêm sendo repetidos até se tornar verdade no melhor estilo Goebbels. Jargões como, por exemplo, o STF pode errar por último. A Constituição é o que cada ministro do STF tem na cabeça dele. Cada um tem uma Constituição na cabeça. O STF dá a última palavra sobre tudo. O STF é poder moderador. E, principalmente, o STF arbitra conflitos entre poderes. Isso não está na Constituição. Isso é invencionice, isso é caô, isso é balela. Mas alguém falou, não digo nem que foi um ministro do STF. Algum doutrinador fala isso e as pessoas saem repetindo. E como a colega Mariana Cardoso disse, as pessoas, quem não é do direito, começa a acreditar que isso é verdade, que o STF pode tudo. A lei é só uma referência ali. A lei, mas eu vou fazer o que eu quero. Se eu quiser revogar a lei da gravidade, eu revogo e pronto. E o problema da lei da gravidade, mas é inconstitucional. Nós estamos nesse ponto.
E a artimanha para isso, com todos esses jargões inventados e vários outros artifícios que são usados, é sempre assim, a consolidação do entendimento jurisprudencial num caso pequeno, sem importância. Você extravasa algum dispositivo constitucional num caso sem importância, aí você tem um entendimento jurisprudencial produzido. Aí você aplica num caso um pouquinho maior, depois um pouquinho maior, depois um pouquinho maior, de repente começa a prender parlamentares, a fazer busca e apreensão na casa de empresários por causa de WhatsApp, porque lá atrás extravasou um pouquinho o limite das atribuições constitucionais do Poder Judiciário. E aí está extravasando tanto que nós já passamos do ativismo judicial. Estamos aqui discutindo o ativismo judicial, mas já estamos no ativismo político. Ativismo judicial seria quando o judiciário começa a produzir leis, começa a julgar, mudando leis e, portanto, produzindo uma nova lei, fazendo com que aquele entendimento seja uma nova lei, né? Esse é o ativismo judicial. Esse seria, assim, se a gente comparar com o futebol, seria o apito amigo. Um juiz que deixa de marcar um pênalti, expulsa um jogador do outro time, como hoje em dia não expulsa o jogador, mas derruba perfis na internet, faz todo esse tipo de silencia, censura as pessoas, é como se expulsasse um jogador do outro time. Esse é o ativismo judicial. Nós estamos hoje no ativismo político. Hoje um juiz, como um juiz de futebol, é como se ele pegasse a bola, tabelasse com um dos times e chutasse pro gol. O que está acontecendo é isso, eles estão sendo ativos na política. E a gente vê isso em várias áreas da vida nacional, da gestão pública, isso acontecendo. A gente vê, por exemplo, quando o ministro do STF se reúne com embaixadores para articular uma ação política internacional, ele vai lá na Costa Rica, assina um tratado internacional, sendo que isso é competência do presidente da República, pelo artigo 84, inciso 7º da Constituição, competência do presidente, sujeito a referendo do Congresso Nacional. Não menciona o judiciário, mas ele vai lá e ocupa o lugar dos membros da carreira diplomática. Ele ocupa o lugar de parlamentar, eles ocupam, né, ministro do STF, lugar de parlamentares, quando vem aqui nessa casa, reunir com líderes partidários, para articular aprovação ou rejeição de PECs ou PLs. Isso é atribuição de parlamentar, não é atribuição de juiz. O juiz está fazendo política. Não é que ele está sendo ativismo judicial, está fazendo ativismo político. Agora, ele resolve, os juízes, ministros do STF, resolvem ocupar lugar de membros do MP e de delegados de polícia quando instauram e presidem inquéritos. E, assim, criam crimes. Antigamente estava se criando crime por jurisprudência. O exemplo mais famoso é a conduta de homofobia, que não é crime, que não está escrito em nenhum lugar do Código Penal ou da legislação correlata, mas o STF entendeu que é equiparado ao crime de racismo, por jurisprudência, dando interpretação extensiva à lei penal, que é um preceito básico do direito, da garantia do cidadão, que não se pode dar interpretação extensiva para a lei penal. Isso a gente aprende no primeiro ano da faculdade de Direito, mas eles foram contra isso. Eu fico vendo agora os professores ensinam para os alunos, não pode dar interpretação extensiva para a lei penal. O aluno vai lá e cita a decisão do STF com interpretação extensiva da lei penal. Eu não quero entrar no mérito. Se a sociedade entender que a conduta de homofobia, seja lá o que isso for, deva ser crime, então que o Congresso Nacional vote uma inserção de mais um artigo no Código Penal dizendo que a homofobia é crime com essa pena, mas não o STF. E como ninguém fez nada, ficou por isso mesmo. Hoje, agora, estão criando o crime de fake news, não é nem por jurisprudência, é por inquérito. Porque não tem uma jurisprudência, não tem uma decisão para se balizar e dizer isso é fake news, isso não é fake news. Tem um inquérito dizendo que qualquer coisa que eu discorde é fake news. E você não sabe o que é. Então, assim, já extravasou, está um ponto mais além esse tipo de problema. E alguma coisa tem que ser feita para parar, porque senão, se ninguém parar, daqui a pouco vem uma coisa maior ainda. E vai ser quando? No 7 de setembro? Vai ser na apuração das eleições? Isso ninguém sabe. Então, é muito complicado. E quando o Supremo faz esse tipo de coisa, ele extrapola, ele está, assim, atacando o artigo 2, o artigo 2º da Constituição, quando fala que o Brasil tem 3 poderes independentes e harmônicos entre si. É um poder hoje na República que está coagindo os outros 2. E isso é reconhecido por uma parte dos membros do Legislativo e pelo chefe do Poder Executivo. Está vendo essa coação. E quando há essa coação, o único dispositivo constitucional que poderia ser aplicado, que fala de arbitrar essa divergência dos poderes, é o artigo 142, quando diz que cabe às Forças Armadas garantir o exercício dos poderes. Veja bem, o artigo 42 não fala em fechar poder, não fala em destituir membros de poder, não fala em colocar tanque na rua. Isso aí são interpretações equivocadas que muita gente que não é do ramo jurídico deu para esse artigo. O que ele fala é garantir a dependência, o exercício dos poderes, de um poder coagido contra o poder coator. E hoje a gente sabe quem é o poder coator e quem são os poderes coagidos no Brasil. Então, cabe às Forças Armadas, instituições de Estado, sentar numa mesa, negociar e falar cada um o seu quadrado. Esse é o papel que está previsto no artigo 142 da Constituição. E o artigo não fala em defender fechamento, mas
como a colega também, Marina Cardoso, bem colocou, a livre opinião tem que ser garantida. Devia aqui no Congresso, por exemplo, defender o parlamentarismo. E quem defende o parlamentarismo estaria defendendo, vamos dizer assim, o fechamento do Poder Executivo. Na verdade, é a redução dos poderes do Poder Executivo. Mas também você pode defender a monarquia. Aliás, já houve plebiscito no Brasil, em 1993, para se defender a monarquia, para votar, né, a favor da monarquia ou república, parlamentarismo ou presidencialismo. Na monarquia, uma vez instalada a monarquia no Brasil, nós vamos também adotar o poder moderador que estava previsto no artigo 102 da Constituição de 1824. Estava lá o poder moderador. Se eu defender que o Brasil tem que ter 4 poderes, posso defender, não posso defender o poder moderador, você pode discordar de mim. Mas a gente tem que ter liberdade para defender esses poderes. Ou ainda a reformulação dos poderes. Como o colega falou, alguém falou da extinção do Senado, que discussão de um Senado, de um Congresso unicameral, como tem em vários países. Hoje nós temos um modelo bicameral. Isso não é legítimo defender que tem que ter só os representantes do povo pela proporcionalidade sem os dos estados. E mais, você pode defender no Brasil a adoção de modelos de outros países, como, por exemplo, estou concluindo aqui, por exemplo, o modelo britânico não tem Suprema Corte. Você tem a monarquia, a rainha, você tem o parlamento, a House of Commons e a House of Lords, a House of Commons equivalente à nossa Câmara, mais ou menos, a House of Lords ao Senado, e o primeiro-ministro. A instância máxima do judiciário é subordinada à House of Lords, que é mais ou menos equivalente ao nosso Senado. Não tem um STF, a gente segue o modelo americano do STF, que você tem uma Suprema Corte que tem a função recursal e a função de controle de constitucionalidade. O modelo francês, por exemplo, já não é assim. Você tem dois, é como se fosse, traduzindo, 2 Supremos. Um que faz o controle de constitucionalidade e o outro que é a instância recursal. Não é o mesmo tribunal. Eu não posso defender que o Brasil tenha 2 instâncias, uma para fazer o controle de constitucionalidade e uma para ter instância recursal, aí vão dizer que eu estou atentando contra o poder. Não, nós estamos com uma proposta de redesenho das atribuições, das competências dentro da gestão pública. Então, isso não pode ser tratado como golpista, como está atentando contra as instituições, quer atacar a democracia. Não, nós estamos defendendo a democracia. Nós defendemos a democracia. A democracia no Brasil veste verde e amarelo. A democracia no Brasil quer eleição transparente, quer o direito de poder falar, se expressar sem censura. E se você não concordou, se você discordou, venha rebater meu argumento. E não simplesmente derrubar a página das pessoas na internet, amordaçar, quebrar sigilo bancário por causa disso. Isso é um absurdo, entrar em grupo de WhatsApp. Aquilo ali não foi uma informação pública, ninguém publicou nada, era um grupo fechado de WhatsApp. Se você não puder defender a sua ideia, por mais absurda que seja, num grupo de WhatsApp, acabou o debate público. E se acabou o debate público, acabou a democracia. É contra isso que nós estamos lutando. Obrigado, deputado. Obrigado, doutor Alex Canuto.